participaram dessa caminhada, né? Então, vamos iniciar. Então, no Brasil, especificamente no estado de São Paulo, a partir de 1960, em virtude dos projetos de modernização agrícola, houve um processo continuado de emigração forçada para as cidades. As formas de produção, caracterizadas pela parceria, arrendamento, colonato, posse e agricultura familiar e camponesa, desagregaram-se diante da implantação das grandes usinas e complexos agroindustriais. Desde o início dos anos 80, eu venho desenvolvendo minhas pesquisas com trabalhadores e trabalhadoras rurais na região do estado de São Paulo, considerada a capital mundial do etanol, que é Ribeirão Preto. Inicialmente, os objetivos estavam voltados à análise da situação social de milhares de trabalhadores denominados boias frias, que se concentravam nas periferias das cidades dormitórios das regiões canavieiras. As periferias estavam habitadas não apenas por paulistas, como também por milhares de migrantes provenientes da Bahia e do norte de Minas Gerais, e as minhas preocupações teóricas eram inicialmente voltadas para as questões relacionadas às classes sociais. E, aos poucos, foram emergindo aquelas questões relativas à questão de gênero, à presença das mulheres e também de raça e etnia. A migração, enquanto categoria analítica, ela foi interpretada transversalmente em todas as pesquisas. Em 88, após ter entrevistado alguns trabalhadores num barracão, numa fazenda, na região de Ribeirão Preto, e optei por realizar uma pesquisa no Vale do Jequitinhonha, considerada naquele momento uma das regiões mais pobres do país. E as razões dessa investigação estavam fundadas na necessidade de compreender os sentidos daquilo que os trabalhadores me disseram. Aqui não é a terra da gente, aqui não é o lugar da gente. Então, a minha preocupação era ir até lá e entender o que era essa terra da gente, o que era esse lugar da gente. Assim, paulatinamente, empiria e teoria foram se imiscuindo. A compreensão das relações de trabalho, da superexploração nos canaviais, cafezais e laranjais, nos lugares de destino desses trabalhadores, não poderia restringir-se à análise dos dados objetivos acerca do processo de trabalho, mas também a partir das representações dos sentidos, dos elementos simbólicos constituintes dessas relações. Enfim, eu busquei ler o invisível, busquei nas vozes silenciadas dos subalternos, dos que vivem nas margens, as suas histórias, as suas experiências, as suas dores, os seus sofrimentos, mas também as suas lutas, as suas resistências e também as suas esperanças. A migração ela foi entendida como migração permanentemente temporária, produzida num processo que envolve os que ficam e os que partem. E aqui eu vou fazer um breve parêntese para dizer para vocês o que eu escrevi em 1989, quando eu estive no Vale do Jequitinhonha. Então, eu disse o seguinte: no que tange à pesquisa, ao seu conteúdo, a sua efetivação, ela representou um passo fundamental para a compreensão das formas de exploração de trabalho na agricultura capitalizada da região de Ribeirão Preto, na qual a produção canavieira ocupa, sem dúvida alguma, um lugar central. À primeira vista, pode-se pensar que essa agricultura ela seja tocada tão somente pelos boias frias, mas aos poucos outros trabalhadores vão emergindo nos canaviais, nos laranjais, nos cafezais e nos caminhões e nas estradas. Isso porque naquele momento os trabalhadores eram transportados em caminhões e não ônibus. Esse é o mundo visível. No entanto, há todo um contingente de homens e mulheres e crianças, principalmente camponeses, com terra, vindo todos os anos do Vale do Jequitinhonha, que se constitui no verdadeiro exército de reserva,
com tendências crescentes em termos quantitativos dessa agricultura. Trata-se de milhares de pessoas. Seu número exato é praticamente impossível saber, dadas as condições em que vivem lá, dispersos pelas grotas, morradas, povoados numa área rural imensa, e as condições em que são recrutados, a maioria por intermédio de gatos, que frequentemente conduzem parte deles ao regime de trabalho escravo nas usinas de Mato Grosso. Aqui em São Paulo, esses trabalhadores residem em cortiços, modernamente chamados de pensões, nas cidades como Barrinha, Guariba, Serrana, Dobrada. Em barracões, assemelhados aos depósitos de mercadorias ou nos alojamentos das usinas instalados no meio dos canaviais. Tanto lá quanto cá, vivem escondidos. Na verdade, são escondidos. Confundem-se com a massa dos boias-frias pelos caracteres pessoais e sociais. Procurei acompanhar a trajetória desses homens e mulheres em dois momentos, lá e cá. Um mundo diferente do nosso. O mundo deles, os seus referenciais, os seus valores, as suas festas, a sua terra. Cá é o mundo do outro. Outros valores, terra do outro, terra de salário, do dinheiro, terra onde trabalho vira tempo de trabalho. Esse acompanhamento fez-se através das técnicas de pesquisas usuais dos sociólogos e também da fotografia. O registro dessa realidade em dois tempos, por intermédio da imagem, foi extremamente enriquecedor. Lá é o registro de pessoas e coisas inseridas num universo de insuficiências, onde palavras como fome, pobreza, assumem conotações tão cruéis, tornando-se difícil escrever sobre elas. Para captar esse universo, foi indispensável o recurso à antropologia e à etnografia. Fotografar esses homens e mulheres separados de suas coisas, dos meios de trabalho, da terra, seria incorrer em erros de análise, dadas as circunstâncias em que ocorrem as relações homem e natureza, homem e coisas. Aí não há uma disfunção. Lá, estou dizendo lá. Há um todo, onde a terra, as coisas complementam o homem, agregam-se à sua materialidade e subjetividade. Agora, cá, a câmera registrou a disfunção. Homem em relação com a terra, transformada em terra capital. Homem separado do produto de trabalho. Lá, a ausência de individualidade e existência de indivisibilidade. E cá, individualidade e divisibilidade necessárias, reais. Lá e cá, dois mundos, separados no espaço, unidos no tempo. O registro do corpo, dos corpos desses homens e mulheres, procurou desvelar nesses dois momentos a sua história. História de migração forçada, de pobreza, de fome, de angústia, de medo, de perdas. História de um corpo marcado de história, lá e cá. Ao transpor para a imagem esses significados, eu tinha uma ideia pré-concebida, tratar esses homens e mulheres como tais, não como homens e mulheres coisificados, fetichizados. Procurei descoisificá-los, desfetichizá-los. A imagem tornou-se um recurso para mostrar ao mundo, fora do campus universitário da academia, a existência marginalizada, sofrida, oculta e ocultada, tanto lá quanto cá, desses homens e mulheres. Se esse objetivo foi alcançado, essa pesquisa não será circunscrita meramente à academia e permitirá um elo, ainda que muito tímido, entre sujeito investigador e sujeitos investigados. Foi uma tentativa marcada pelos primeiros passos de sair do campus, do enfrentamento das nossas discussões acadêmicas, do abandono de crenças, onde os intelectuais são os únicos sabidos, e na adoção da crença no saber daqueles que são ocultos e ocultados. É uma redefinição
é um repensar do meu próprio papel na universidade, como docente e também pesquisadora. Então, nesse sentido, pesquisar começa a tornar-se algo a mais, além de se conseguir títulos na carreira universitária e produzir trabalhos acadêmicos. Constitui-se numa tentativa de desacademizar a pesquisa, de permitir o retorno desse trabalho aos sujeitos, e não objetos, investigados, aliás, frequentemente solicitados por eles. É algo para ser realizado como um programa, um conjunto. É uma busca em se ir além da coleta de dados e informações e sua posterior análise, busca que se completa aquela do questionamento das ideias e verdades tidas como invioláveis e eternas até então. Todo esse repensar surgiu no decorrer dessa pesquisa, que foi o fruto do contato com esses homens e mulheres escondidos do Vale do Jequitinhonha. Bom, isso eu escrevi em 89, né? Bom, na sequência, nós tivemos aí muitos acontecimentos na década dos finais dos anos 80, a luta pela terra, sem contar aquele movimento de greves que ocorreram, né, não somente na cidade de Guariba, mas em toda a região de Ribeirão Preto. E, finalmente, nós chegamos ao ano de 2002, que é um marco, que é quando surgem os motores, né, flex fuel, com a utilização do etanol e da gasolina, onde são incrementadas cada vez mais essas áreas ocupadas com cana-de-açúcar, onde os níveis de produtividade vão ser cada vez mais elevados. Então, ao invés de 8 toneladas de cana cortadas por dia, os usineiros passaram a exigir 10 toneladas, e a partir de 2010, esse número passou para 12, 15, 20 toneladas. Com isso, no período de 2003 a 2008, foram registradas 23 mortes de trabalhadores por exaustão durante a jornada laboral. Registro esse feito pelo importantíssimo trabalho da Pastoral dos Migrantes. As pesquisas somaram-se às participações mais diretas nos movimentos sociais dos trabalhadores, principalmente por meio da minha colaboração com a Pastoral dos Migrantes, sediada em Guariba, e também nos locais de origem dos migrantes. Em razão das denúncias feitas ao Ministério Público, à Procuradoria, sediada na cidade de São Paulo, ao Ministério da Justiça, houve algumas mudanças relacionadas à observância dos direitos trabalhistas. No entanto, as formas abusivas de exploração continuaram. Vale dizer que, a partir dos anos 2000, houve uma mudança na cartografia migratória para essa região. Além dos mineiros, baianos, alagoanos, cearenses, pernambucanos, milhares de outros passaram a vir, tanto do Piauí quanto do Maranhão. Assim, em 2007, mais uma vez com as mãos da pastoral, né, eu realizei uma pesquisa nos locais de origem desses migrantes, primeiramente em Francisco Nonato, no Piauí, e depois em Timiras, Coroatá e Codó, no Maranhão. Então, na medida em que os canaviais avançavam, novos contingentes de trabalhadores eram exigidos. A paisagem dos campos paulistas foi se tornando cada vez mais uniforme, dominada pelos canaviais. Atualmente, nós temos mais de 6 milhões de hectares de terra ocupados com a cana-de-açúcar no estado de São Paulo, que é o maior produtor tanto de cana, quanto de açúcar, quanto de etanol do país. O estado de São Paulo produz 2/3 dessas commodities. A fim de aprofundar a análise dessa gigantesca produção, eu realizei uma pesquisa comparativa no estado de Alagoas, onde houve a participação de um ex-orientando meu, o Lúcio Versosa, que hoje é professor em Alagoas, que é o maior produtor de cana lá no Nordeste. Então, os objetivos também estavam ancorados nessa temática da reconfiguração do trabalho, tendo em vista o processo de mecanização do corte da cana em São Paulo,
estar muito mais avançado do que em Alagoas. Em razão da degradação ambiental provocada pelas queimadas de cana, dos processos trabalhistas, das repercussões negativas internacionais acerca das mortes de trabalhadores e também da superexploração, o que trazia danos a essa imagem sustentável do etanol como combustível verde, tudo isso entre aspas, a resposta das empresas foi a intensificação da mecanização do corte de cana e também das outras fases do processo produtivo, como plantio, preparo do solo, transporte, etc. Então, essa medida gerou sucessivamente a dispensa de centenas de milhares de trabalhadores. Então, nós não sabemos exatamente quantos trabalhadores foram demitidos, mas foram centenas de milhares, né? Então, o que nós podemos dizer que, segundo os próprios dados da RAIS, né, mais de 120 mil empregos foram eliminados no espaço de apenas 10 anos. Os índices de mecanização em São Paulo hoje chegam a praticamente 100%. Então, a partir da comprovação desses dados, eu realizei 2 pesquisas a fim de analisar o processo de reconfiguração do trabalho, buscando entender a realidade dos operadores de máquinas, tratoristas, caminhoneiros, distribuidores de vinhaça e também das mudanças ocorridas na divisão sexual do trabalho. Então, os achados dessas pesquisas mostraram que, embora o número de cortadores de cana tivesse diminuído muito, outras funções surgiram para atender à nova maneira de produzir. Então, é evidente que não houve um equilíbrio em relação ao número de trabalhadores anteriormente empregados, pois uma máquina chega a substituir até 120 pessoas, embora empregue 3 operadores e 3 tratoristas durante uma jornada inteira de 24 horas de trabalho. Ademais, há outras funções de apoio às máquinas, como mecânicos, além dos distribuidores de vinhaça e de agroquímicos, né, que hoje esses agroquímicos são cada vez mais distribuídos por drones, chamados de aeroagrícolas. No que se refere às mulheres, elas foram destinadas, à primeira vista, às funções mais desqualificadas, como bituqueiras, que são os restos de cana que são recolhidos no canavial, distribuidoras de veneno e também recolhedoras de pedras no meio do canavial. Então, à medida que essas pesquisas foram sendo realizadas, eu observei que o processo de reconfiguração laboral traduzia um verdadeiro nomadismo entre várias plantações, como colheita da laranja, a manga, a goiaba, o tomate, cebola, etc. Então, o mercado laboral, nesse momento, ele está se constituindo cada vez mais por turmas que circulam de uma plantação a outra e são contratadas por empreiteiros, também continuam sendo chamados de gatos ou empreiteiros. Então, com o intuito de aprofundar a compreensão desse processo, em 2016 e 2017, eu fiz uma investigação com as mulheres da laranja na região central do estado, São Paulo. Também o maior produtor de suco de laranja do país e um dos maiores produtores de suco de laranja do mundo. Os achados dessa pesquisa apontaram para um incremento dos níveis de exploração, superexploração. Grande parte desses contingente é constituído por mulheres. Foram encontradas também trabalhadoras em granjas de ovos, onde as condições de trabalho são insalubres e degradantes. E os ovos, assim como a carne de franga, também são commodities, né? Os ovos não, mas a carne de frango nós sabemos também que é commodity, exportada principalmente para os países árabes e também para a China. Em virtude do descarte de milhares de empregos no corte manual da cana, o trabalho rural no estado de São Paulo é cada vez menos desempenhado por migrantes provenientes de outras regiões do país.
Ao longo de mais de 6 décadas, desde o surgimento das grandes usinas, milhares de imigrantes destinaram-se ao estado de São Paulo na condição de trabalhadores temporários, safristas, que vivenciaram o fenômeno das migrações permanentemente temporárias. Assim, permaneciam aqui durante 8 ou 9 meses nas áreas laborais e retornavam aos seus locais de origem no final da safra. A mecanização do corte manual, ela ceifou as contratações, sobretudo dos migrantes, homens em sua grande maioria. E hoje nós assistimos a uma verdadeira diáspora nesses últimos anos nos campos paulistas. Do mesmo modo, a diáspora vem sendo acompanhada do aumento cada vez maior das commodities, açúcar, etanol, suco de laranja, café, produzidas para o mercado externo. O mundo visível é o das commodities. Nos subterrâneos desse mundo foram sepultadas as memórias, as experiências de milhares de homens e mulheres, negros, pardos, mestiços, pobres, cuja força de trabalho foi responsável pela produção dessa riqueza. Com o intuito de escovar a história a contrapelo, a partir dos ensinamentos de Walter Benjamin, de retirar as camadas que silenciaram as vozes desses subalternos e ir na contramão de um verdadeiro memoricídio, foi surgindo pouco a pouco a ideia, propósito, de produzir um repositório digital, um lugar que fosse capaz de abrigar essa memória coletiva, capaz de ressurgir dos subterrâneos dessas plantações, um lugar de memória, uma verdadeira fênix. Nos termos de Pollack, uma memória subterrânea. Na contramão das ideias de uma pensadora indiana, Spivak, segundo a qual os subalternos não podem falar, o lugar de memória abriga as vozes recolhidas no decorrer dessas pesquisas. Muitos narradores já morreram. Outros tantos fazem parte do processo diaspórico. A verdade é que eles foram silenciados e invisibilizados socialmente. Em sua quase totalidade, não fazem mais parte do grande exército de trabalhadores rurais desse estado. Fazem parte de outras temporalidades, portanto, passadas. Seguramente as gerações futuras nada ou quase nada saberiam sobre suas existências. As máquinas, advindas do gigantesco desenvolvimento tecnológico, apagariam seus rastros. É uma forma de ir na contramão da desmemória ou até mesmo do memoricídio. Ademais, na condição de pesquisadora, orientada pelo compromisso social que estava lá plantado em mim desde 1989, e por fazer parte da comunidade de destino dessas pessoas, por meio não somente das inúmeras pesquisas realizadas, como também por meio da participação nos movimentos sociais que visavam o reconhecimento de seus direitos ao longo dessas mais de 4 décadas, o objetivo é disponibilizar socialmente o acervo que está até então em minha posse, mas que eu aproveito esse momento para dizer publicamente que esse acervo será, como é que eu poderia dizer? Será doado, não se trata disso porque não é algo que é da minha propriedade particular, não é isso, mas ele passará a responsabilidade da Pastoral dos Migrantes, do Centro de Estudos Migratórios e da Missão Paz, além também de outras universidades. Então, aproveito esse momento para dizer que esse também é um momento de transferência, ainda que informal, mas porque o acervo não foi terminado ainda, e à medida que ele for terminado, esse processo vai ser registrado oficialmente. Então, o acervo constituído por mais de 1.200 horas de entrevistas gravadas, como foi dito, centenas de fotos, material bruto de dezenas de horas filmadas para a produção de 5 vídeos,
fotos, slides, negativos de fotos, além de documentos. Os documentos orais, eles pertencem à ordem do múltiplo, e disponibilizá-los em um museu virtual significa estender o múltiplo em sua reprodução ilimitada. As afirmativas reforçam a produção de um acervo com um perfil de rizoma, né, no sentido de que não há necessidade de plantá-lo, né, ele simplesmente vai permitindo que outros brotos surjam. Então, aqui, a presença da professora Marilda é um reflexo desse rizoma, dessa ideia da continuidade e do aparecimento de novas raízes, de novos brotos desse repositório. Então, o propósito é estender o múltiplo em sua reprodução ilimitada. Visa-se, assim, divulgar o conteúdo do repositório como lugar de memória dos trabalhadores rurais, incentivar outros pesquisadores a vivificarem o acervo, quer dizer, torná-lo vivo, né, por meio da participação e constituição de redes, democratizar as informações sobre o trabalho nos canaviais, cafezais e laranjais do estado de São Paulo, criar as condições para a produção de uma praxis, cujo objetivo maior é o enfrentamento das desigualdades e das tamanhas injustiças sociais. O museu, como um dispositivo de pesquisa, que é o repositório, é promover a democratização do conhecimento científico. Os repositórios virtuais são uma tendência da museologia contemporânea. Então, as exposições, programas, que são os produtos, agem como processos pedagógicos e educacionais. Então, o museu, absorvido por atividades de parceiros e parceiras, tem um papel de articular redes de pesquisadores por meio de uma plataforma online em domínio público. Bem, eu acho que eu vou parar por aqui, e aí depois, na sequência, né, quando chegar o momento do Leandro, ele vai, então, explicar, né, como é que ele tomou conhecimento de todo esse material e como ele produziu um software, né, para abrigar esse material, né, nesse site, que é uma experiência, e aí vale dizer, é uma experiência inédita, não só aqui no Brasil, como na América Latina, né, onde eu tenho aí acompanhado um pouco os debates da sociologia rural, da sociologia latino-americana, de modo geral, tá? Bom, então, muito obrigada, e Carlinhos, e aí depois a gente vê se é possível aí passar essas fotos, né? Vamos ver aí de acordo com o tempo, tá? Muito obrigada a todos e a todos, e a gente volta daqui a pouco aí para o debate, tá? Isso. Eu é que agradeço a você, professora Maria Aparecida de Moraes, pela fala sempre concisa, né? Sempre profunda, sobre não apenas os processos de pesquisas, né? Que por si já são extremamente importantes para trazer à luz, trazer à tona fatos das realidades do mundo do trabalho e das pessoas nele envolvidas, especialmente os trabalhadores, trazer as realidades dessas pessoas que muitas vezes aparecem apenas em notas de rodapé de jornal ou notinhas de rodapé de programas de televisão, não com esta profundidade, né, que pesquisas como a sua, como a da Marilda, proporcionam para a gente. Eu acho que esta organização, né, que você tem feito desses quase 50 anos de pesquisa num repositório é, sim, manter viva ou trazer à tona uma memória que, paulatinamente, né, o grande capital ou mesmo a grande mídia vem insistindo em apagar ou matar, né, como você diz no memoricídio. Então, eu acho que esse é um trabalho extremamente importante, não apenas, né, para o mundo da universidade, das pesquisas, mas para os movimentos populares como um todo e para a própria história humana, né? Acho que a história do agronegócio paulista
ela, por mais que se pinte, né, com cores de evolução e de processos tecnológicos altamente desenvolvidos e avançados, que na verdade mas também, por outro lado, ela tem a história de milhares de homens e mulheres envolvidos aí que não aparecem e que muitas vezes contribuiu para esse processo de desenvolvimento com o seu próprio sangue, né, com a sua própria vida. Então, isso é muito importante. E para nós, aqui do Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz São Paulo, da Pastoral dos Imigrantes, é uma honra muito grande poder participar deste processo de organização desse repositório como um dos guardiões dessa memória, né? E você pode ter certeza que esses documentos, esses diversos documentos, entrevistas com áudio, com vídeo, os diversos textos, relatórios, né, que você produziu ao longo desses anos com seus colaboradores e colaboradoras, eles serão muito bem protegidos aqui no Centro de Estudos Migratórios e, claro, eles estarão à disposição de pesquisadores e pesquisadoras que queiram acessá-los, aí respeitando, lógico, a Lei Geral de Acesso aos Dados das Pessoas Físicas, né? Então, a gente tem alguns critérios para isso, mas, como você falou, o acesso será totalmente democratizado dentro dos critérios de proteção da identidade das pessoas. Bom, você está conectado na Web Rádio Migrantes da Missão Paz São Paulo e nós estamos aqui justamente falando, né, numa live sobre o repositório Vozes e Memórias desses quase 50 anos de trabalhos na área de sociologia da professora Maria Aparecida de Moraes Silva, sobre as realidades, as histórias de migrantes, trabalhadoras e trabalhadores no processo de reestruturação e automação do agronegócio em São Paulo, mas também que envolve outras regiões do Brasil, como a Nordeste, né, o norte de Minas Gerais, ainda o Centro-Oeste, o Sul e o Norte, e, por que não, outros países da América Latina. Então, nós estamos aqui nesse programa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que quer fazer algum comentário ou alguma pergunta, talvez pela rádio você não consiga, já que nós não temos ali um microfone aberto, um telefone, mas você pode fazer o seu comentário ou a sua pergunta pelo Facebook da revista Travessia, que também está transmitindo ao vivo, e ainda pelo Facebook Vale Veredas, que também está transmitindo ao vivo. Facebook da Missão Paz São Paulo também. Eu quero agora, então, passar a palavra para a professora Marilda Aparecida de Menezes, ela que também é uma pesquisadora da área de Sociologia e Antropologia, como eu falei anteriormente, é colaboradora dos programas de pós-graduação da Unicamp e da UFABC, e ao longo desses anos todos tem formado uma parceria com a professora Maria Aparecida de Moraes Silva. Marilda, seja bem-vinda, muito obrigado por sua presença. Obrigada, Zé Carlos. Bom, boa tarde a todas e todos, né? Gostaria de agradecer o convite da Missão Paz, o convite também da professora, minha amiga Maria Aparecida de Moraes Silva. Então, é uma imensa alegria estar aqui participando desse evento, né? Para divulgarmos mais uma vez, né, a relevância e importância do repositório Vozes e Memórias, né? Eu tentarei ser bem breve, porque para nós deixarmos tempo para o debate, também um tempo para mostrar as fotos, que elas são preciosas, né? E também a professora Maria Aparecida apresentou brilhantemente já a ideia, o espírito do repositório, né? Eu vou, assim, destacar 3 pontos de modo bem breve. Um primeiro, que é sobre o repositório, a própria trajetória de pesquisa da professora Maria Aparecida, né? Ela chega, eu sempre gosto de dizer que não se representa o fim da trajetória, de modo algum. É um momento que é um cume da trajetória de pesquisa, né, de cerca de 40 anos, 4 décadas, né, de intensa pesquisa de campo e produção de artigos, livros, documentários, todo o trabalho acumulado de orientação, né, de alunos desde graduação, mestrado, doutorado. Então, o repositório resulta dessa trajetória consolidada de professora, pesquisadora, né, e também de uma pessoa que sempre esteve muito próximo, né, com o seu trabalho de pesquisa
das demandas dos trabalhadores, né, muito próximo a organizações que trabalham com os trabalhadores e trabalhadoras, né. Eu poderia dizer muitas coisas sobre essa trajetória de pesquisa. Há vários méritos, né, mas eu vou destacar aqui 4 aspectos. Um primeiro, que é uma trajetória de pesquisa que ela tem como uma marca importante o que alguns autores, ou especialmente um autor que eu gosto muito e muitos de nós apreciamos, que é o Wright Mills, né, que chama de imaginação sociológica. Ou seja, em toda a sua pesquisa, a professora Maria Aparecida sempre esteve atenta, né, e se referenciando nas condições estruturais, econômicas, políticas, né, sociais, do trabalho, das condições de vida, né? Mas o olhar para essas condições estruturais, ela sempre associou às experiências dos indivíduos, não é? E isso demonstra a sua sensibilidade como pesquisadora, né? E uma perspicácia e criatividade, né? Sempre demonstrando uma escuta atenta aos relatos sobre as condições de vida, de trabalho, e as sensibilidades, as emoções, aos afetos e aos sentimentos das mulheres e dos homens, né? Então, eu queria dizer que eu acho que ela praticou durante toda a sua trajetória de pesquisa de forma magistral, né? O que nos ensinou Wright Mills, que é a orientação, né, metodológica por uma vertente de imaginação sociológica, né? Sempre estar atento às influências maiores da sociedade, mas sem perder a sensibilidade dessa escuta atenta aos homens e às mulheres, né? Esse é o primeiro aspecto. Um segundo que eu queria chamar a atenção, que é um ponto alto da sua pesquisa, que é o acompanhamento dos territórios de mobilidade. Em São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, na Paraíba, né? Compartilhamos um período de pesquisa, no Piauí, e acompanhando, né, as transformações desses vários territórios num largo período de tempo, né? São poucos os pesquisadores que têm essa marca, né, de trabalhar em territórios diferenciados, né, e ao longo de um largo período histórico, né? Então, de modo que ao percorrermos a sua pesquisa, nós conseguimos aprender, né, o que ocorria na década de 80 até os dias recentes, com todo esse relato que ela fez da mecanização, né? Além de acompanhar os territórios, não é propriamente os territórios que ela está atenta às transformações dos territórios, mas ela está também muito atenta às vidas e às experiências dos homens e mulheres, né? Ela está acompanhando as trajetórias desses homens e dessas mulheres. Então, sempre com esse olhar sensível, né? Atento, criativo, de olhar para as personagens históricas centrais da sua pesquisa, que são os homens e as mulheres, né? Um terceiro aspecto que ela também ressaltou na fala dela, e esse evento aqui demonstra isso, né? Esse é um evento no espaço da Missão Paz, que é uma pesquisa associada a um compromisso social e político com as organizações, né, que estão desenvolvendo trabalhos com os trabalhadores, os migrantes, e também isso é uma outra marca de toda a trajetória de pesquisa da professora, né? Então, assim, a sua trajetória de pesquisa se soma a esforços de pessoas e instituições que estão comprometidas com os que sofrem injustiça, as opressões de classe, gênero, raça, nacionalidade, né? Assim como outras várias entidades, como a própria Missão Paz, né? O Centro de Estudos Migratórios, a Pastoral dos Migrantes, a Rede de Defensores Públicos, entre tantas e outras instituições no Brasil, né? Um segundo aspecto que eu queria registrar aqui é sobre os documentos de memória que compõem o repositório, né?
A primeira coisa é dizer que não há propriamente um arquivo de entrevistas ou de histórias de vida ou de fotos, né? Mas se trata, na verdade, de documentos que são registros da experiência laboral de trabalhadores e trabalhadoras, né? Como a própria professora já ressaltou, são trabalhadores cujas trajetórias, né? Aqui eu vou utilizar um conceito cunhado por ela mesma, nas suas pesquisas, que nós adotamos como um conceito referência, né? São trabalhadoras e trabalhadores cujas vidas, né, são permanentemente temporárias, ou seja, em contínuo processo de desterritorialização e sempre em luta por reterritorialização, né? Aqui nós poderíamos até pensar, eu estou lembrando agora, me vem à memória, por exemplo, as histórias de vida que nós coletamos quando eu trabalhava como pesquisadora no Centro de Estudos Migratórios, né, que resultaram no livro Histórias de Migrantes, né, que aquelas histórias publicadas ali no livro de Histórias de Migrantes demonstram muito bem, né, todo esse processo de desterritorialização e uma luta permanente das famílias pela reterritorialização, né? Então, esses documentos que compõem o repositório, eles têm essa marca também, né? Um outro aspecto ainda desses documentos, assim, como bem ressaltou a professora, são corpos exauridos, são trabalhadores cujos corpos são exauridos pela intensidade da exploração no trabalho, pelas precárias condições de vida, mas mesmo em condições econômicas adversas e em contextos de dominação muito fortes, não é? Elas são pessoas ativas historicamente. Elas não se rendem às relações de poder daqueles que insistem em lhes negar direitos básicos. Elas lutam com todas as armas possíveis, ou seja, elas lutam mesmo que seja com as armas dos fracos. Aqui eu estou parafraseando um antropólogo e cientista político, James Scott, né, que nos brinda com essa noção de armas dos fracos, que são armas poderosas, que são tecidas, talhadas no cotidiano dessas pessoas, né, lutando por conquistar uma vida digna, né, no seu cotidiano, né? Bom, eu já passaria ao terceiro aspecto, aqui, terceiro ponto, que seria, muito difícil até dizer contribuições do repositório, onde eu vou pontuar aqui alguns poucos elementos, mas são breves mesmo, e outros tantos escaparão, né? Mas apenas para lembrar alguns entre tantos méritos, né? E entre tantas contribuições do repositório. Como a professora também ressaltou, ele visa dar visibilidade às vozes de pessoas silenciadas. Eu queria comentar um pouquinho, dizer, por que nós falamos vozes silenciadas e não sem voz, né? Porque, na verdade, elas têm voz, só que elas não tiveram oportunidade, não têm a oportunidade de registrar essas vozes, né, para um público mais amplo, de dar visibilidade a essas vozes, né? Elas historicamente não tiveram possibilidade, então são vozes silenciadas, né? Isso não quer dizer que elas não têm voz, ou seja, que elas não têm decisões, ações, críticas, né? Não elaborem toda uma forma de conhecimento sobre as suas condições de vida, né? Sobre as relações de dominação, sobre a política. Elas elaboram cotidianamente, têm uma grande capacidade de pensar sobre tudo isso. No entanto, né, historicamente, tiveram suas vozes silenciadas. Então, o repositório permite, não é, tornar público, né, essa diversidade, essa riqueza de elaboração das experiências de vida e de trabalho desses homens e dessas mulheres, né? Uma outra contribuição é a importância de transmissão para outras gerações, né? A professora também ressaltou, né? E eu queria também dizer aqui que essa documentação
contribui a nós, né, ao público em geral, a pesquisadores, a sindicalistas, né, a todos que possam ter acesso, que nós possamos compreender através dessas narrativas, que são homens e mulheres de carne e osso, né, e alma, eu diria não só de carne e osso e alma, ou seja, que têm uma capacidade muito grande de elaborar, né, filosoficamente, de tecer comentar, de tecer visões sobre as suas vivências, as suas experiências, não é? Então, as experiências dessas várias categorias, né, que perpassam por classe, gênero, raça, região, elas, portanto, não se resumem às condições estruturais, né, mas são experiências que são tecidas como uma arte, pelas mãos, mente e alma desses narradores, né, como nos dizia Walter Benjamin, que também referenciado na fala da Maria Aparecida. Então, nesse sentido, esses documentos de memória, essas entrevistas, histórias de vida, né, e as fotos e outros documentos, mas especialmente os documentos gerados a partir da história oral, a partir do relato oral, né, que se tornam documentos escritos, não são uma descrição objetiva, né, factual apenas, né, ou expressão da verdade acima de tudo. Eles são, sim, narrativas, são relatos de experiências, ou seja, eles incorporam, né, na forma como se narra, né, e o que se narra são escritas de subjetividades, ou seja, é o modo como as mulheres e os homens tecem na linguagem oral, que, claro, após transcrita, vai se transformar em texto escrito, como eles tecem as suas compreensões, as suas interpretações da experiência de trabalho, da família, da religião, das crenças, enfim, do mundo da vida. Então, essas são coisas bem pontuais sobre que eu gostaria de destacar sobre entre inúmeras contribuições do repositório, né? E parabenizar mais uma vez a professora Maria Aparecida de Moraes, toda a equipe dos pesquisadores, dos alunos todos que estiveram durante a trajetória, o Leandro, né, que trabalhou na parte de montagem do site, do repositório, né? E esperar que, assim, essa notícia agora foi de que ela está passando os dados também para compartilhar com a Missão Paz. Recebi com muita alegria, né? E assim, eu não tenho muito mais tempo, eu já passei do tempo que eu gostaria de falar, mas me remete à minha memória dos anos 80 como pesquisadora do Centro de Estudos Migratórios, e eu disse, olha, finalmente ainda vivi para ver, consolidar um repositório com essa proposta e com essa solidez e com essa contribuição tão valiosa, né? Em algo que nós, na década de 80, no Centro de Estudos Migratórios, de modo muito pontual, muito amadorístico, né? Já estávamos ali trabalhando com a coleta das cartas dos migrantes, né? A coleta de histórias, né? Os livrinhos de educação popular que nós fazíamos a partir para orientar os encontros, etc. Enfim, eu não tenho muito mais tempo para recorrer a um trabalho de memória própria dos anos 80, como pesquisadora e agente da Pastoral dos Migrantes e do Centro de Estudos Migratórios, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conjuntamente e parabenizar todos e seguimos em frente. Obrigada. Marilda, eu que agradeço enormemente, né, você pela participação e uma fala tão carinhosa e também tão concisa, né, sobre a constituição, a organização desse repositório da professora Maria Aparecida de Moraes Silva. Você que ela vai dizer também aí, tem uma participação muito importante, né, nessa trajetória como um todo. E assim como você, nós aqui ficamos também bastante emocionados e contentes e honrados, né, em poder contribuir para
a proteção dessa memória, por um lado, e, por outro, para disponibilizá-la, né, para outras pessoas. Você falou várias coisas aí que chamaram muito a atenção, mas eu só gostaria de destacar duas, muito breve, para já passar a palavra para o Padre Antenor, que é a questão da imaginação sociológica, né? Você trouxe do Wright Mills, e às vezes a gente vê trabalhos, né, na área de ciências sociais ou outras disciplinas do universo das humanidades, e são trabalhos profundos, concisos, mas que não mexem, por exemplo, com sentimentos da gente. E o trabalho da professora Maria Aparecida de Moraes Silva é um trabalho rigorosamente, né, acadêmico, científico, mas ele também tem essa questão de nos convidar, de mexer com os nossos sentimentos, né? E eu penso assim que, de fato, as ciências sociais como um todo, né? Se elas não proporcionarem a gente a ter reações afetivas e sentimentais, então o mundo fica sem graça mesmo, e a leitura da realidade fica muito embrutecida, né? Assim como são embrutecidas as relações de trabalho nesse universo, né, do capitalismo. Então, eu acho que essa questão que você trouxe da imaginação sociológica, ela, assim, ela é constante nos trabalhos da professora Maria Aparecida de Moraes, né, desde no livro Errância do Fim do Século, mas também naquele outro livro que ela fala sobre a Terra, né, e nos diversos outros artigos que tem publicado. E a segunda coisa também que me chamou a atenção na sua fala foi quando você trouxe a questão dos territórios de mobilidade, né? Que eles se por um lado eles têm um passado, eles têm um presente e também têm um futuro, né? Então eles estão vivos, e vivos justamente porque foram tecidos, costurados, estão sendo, né, produzidos, transformados por pessoas, né? Que, como ela disse, na maioria das situações, vivem nos subterrâneos, vivem à margem da história, né? E eu acho que o repositório traz essa grande contribuição, joga a luz aí, e você, acho que muito acertadamente, traz essa questão dessa mobilidade dos territórios. Então, eles não estão mortos, assim como essa memória não está morta, né? Há um esforço para apagá-los, para bloqueá-los, é verdade, mas também há uma resiliência desses atores, desses sujeitos, né? Bem, então, você está ouvindo a Web Rádio Migrantes da Missão Paz São Paulo. Nós estamos falando sobre o repositório Vozes e Memórias da professora Maria Aparecida de Moraes Silva. E agora eu quero também aqui trazer a contribuição, o Padre Antenor vai falar, o Padre Antenor Dalla Vecchia, ele que é um dos coordenadores aqui da Missão Paz São Paulo, e tem diversas experiências no âmbito da pastoral dos migrantes. Uma delas foi na cidade de Guariba, na região de Ribeirão Preto, né, junto com os trabalhadores do corte de cana, mas também de outras colheitas, como a laranja, o café, amendoim, e ele esteve ali justamente naquele período da famosa greve de Guariba, e durante um bom tempo contribuiu também com a professora Maria Aparecida de Moraes nas andanças que ela fez a campo, seja no estado de São Paulo ou no nordeste de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Padre Antenor, então, seja bem-vindo, muito grato por sua participação. Acho que você está sem som. Desculpa, não estamos ouvindo o Padre Antenor. Vamos ver aí o que pode ter ocorrido. Miguel, ali é o comando da rádio. Vamos ver se já tem áudio. Por favor. Abriu o seu microfone, mas não temos áudio. Bom, vamos ver aqui o que está ocorrendo com... Tá. Bom, acho que nós temos um problema aí de áudio com o Padre Antenor. A sorte é que ele está aqui numa sala vizinha à minha, né? Ele está lá no estúdio da rádio, e agora ele já chegou aqui, então ele vai falar diretamente de onde eu estou.
Olá, desculpa os transtornos aí. Bem, eu agradeço poder participar com vocês, Maria Aparecida, pela sua contribuição, pela sua participação efetiva na nossa caminhada lá no interior de São Paulo. Eu não sou um estudioso, mas trabalhei há alguns anos, pelo menos 12 anos, nessa região de que a gente está tratando aí. Eu vou colocar alguns pontos, assim, mais que tudo para ilustrar um pouco de todo o trabalho e o processo que foi acontecendo aí. Lembro que no período que eu estudava filosofia, por diversas vezes nós tivemos incursões para o interior de São Paulo, justamente preocupados na situação dos trabalhadores canavieiros, os migrantes, especialmente imigrantes sazonais. No 1980 também, com o Padre Alfredinho, nós fizemos uma experiência de trabalho nas safras, uma safra de cana e uma safra de laranja, tendo como local de residência aí em Dobrada, né? Eu diria já nesse ano que estivemos aí como trabalhadores também, cortador de cana e colhedor de laranja, tivemos assim já sérias discussões sobre a necessidade e organização de um sindicato aí em Dobrada, ou seja, várias mobilizações em vista da melhoria e das condições de vida desses trabalhadores que viviam aí no entorno das pequenas cidades aí. Também tivemos, nesse período, a participação do padre Bragueto, né? Depois, saindo de Dobrada, no ano de 83, as irmãs escalabrinianas, a irmã Inês e a irmã Gregória, elas se estabeleceram aí e começaram uma missão junto às comunidades de Dobrada e Santa Ernestina. Ou seja, uma missão aí significa você se envolver necessariamente com as dores, com os sofrimentos, com os clamores, enfim, de tantas pessoas que viviam em situações de muita precariedade naquele tempo, né? Inclusive a questão no trato das pessoas, no manuseio, no corte da cana, o transporte, tudo era muito complicado, muito difícil, né? Já em 85, Alfredinho e eu, né, então retornamos para essa região, justamente porque nossa intenção era aprofundar mais esse trabalho junto a esta realidade dos canavieiros, né? E junto com as irmãs nós começamos a abrir novas perspectivas, né, para um trabalho efetivo, né, junto aos migrantes nordestinos que viviam em sua maioria nos entornos das cidades aí da região, e com os migrantes sazonais que em sua maioria viviam plantados no meio dos canaviais em alojamentos. Então essa era a nossa motivação fundamental, né, no sentido de fazer um caminho com essas pessoas. Eu diria, e os anos que se seguem foram marcados por uma série de contatos, especialmente através de missões, né, encontros de migrantes junto às comunidades de origem do interior de São Paulo, no Mato Grosso do Sul estivemos muitas vezes também, sempre preocupados de levar uma discussão, de levar para, também junto ao Ministério do Trabalho, Ministério Público, esse tema, assim, que merecia um cuidado. Intensifica aí, então, a participação e envolvimento
de agentes das dioceses de Araçuaí, Minas Gerais, né, Rui Barbosa, Bahia, bem como agentes sindicais e das federações de Minas, mesmo do interior de São Paulo. Ou seja, esse trabalho que, no primeiro momento, ele tinha talvez um caráter muito voltado para a questão eclesial, ele se abre, digamos, para outras demandas, para outras situações, e, no fundo, a resposta da igreja, ela tem que contemplar o homem na sua totalidade, né? Como falava o nosso fundador, né? Bom, em 1986, e os anos que se seguem, aquilo que era uma frente, né, de ação mais localizada aí nos entornos da região de Jaboticabal, Guariba, né, inicia-se um processo mais intenso de expansão do trabalho, que veio concretizar-se como uma prática, uma presença no destino dos migrantes, mas também na origem. No destino, houveram várias incursões, eu diria incursões sistemáticas, né? Nos alojamentos, nas pensões dos trabalhadores, também através de convocação de encontros, assembleias, e na origem missões, chamadas missões populares, nas cidades e comunidades do interior do Vale do Jequitinhonha e também da Bahia, na região de Rui Barbosa, com a participação uma grande participação, eu diria, das comunidades eclesiais e dos sindicatos da região, porque, na verdade, eles ansiavam por respostas para a situação de sofrimento que eles experimentavam ano após ano, na medida em que os chamados chefes de família, eles tinham que abandonar a própria casa, a própria família, a própria terra, a própria comunidade para aventurar-se aqui nos canaviais do interior de São Paulo. Então, neste ano, inicia-se também, no 86, né, a publicação do Kailá, que ele é um pouco a expressão, né, de todo esse trabalho, né, que ele não visa um lugar exclusivo, né, mas ele tinha essa dinâmica, né, o Kailá, como dizia o jornalzinho, né, ele visava justamente retratar um pouco desse movimento, né, através das notícias, da origem, do destino. Era como que um instrumento de informação, articulação, denúncia da pastoral junto aos vários grupos de imigrantes sazonais. Além desse folheto, claro, elaborou-se uma série de livretos ao longo dos anos aí, como instrumentos de formação e tomada de consciência da realidade vivida por milhares de trabalhadores no mundo dos canaviais. Ou seja, foram muitos os instrumentos que foram utilizados justamente para criar uma consciência, uma sensibilidade para com a realidade dura que viviam, né? E, ao mesmo tempo, preocupados, né, de levar esta busca, né, de respostas às situações de sofrimento que viviam estes trabalhadores. Também, junto às comunidades ligadas mais à Igreja Católica, em particular, aconteceram inúmeras romarias na origem e no destino, né, que sempre traziam o tema dos migrantes, dos boias-frias, suas histórias, suas lutas, o direito ao trabalho decente e uma remuneração com justiça. Enfim, todas estas práticas, estes instrumentos, eles eram elementos que davam
davam vigor para toda a ação, para toda a atividade também das várias frentes que estavam aí em jogo. Já desde os primeiros momentos da caminhada, neste terreno, há que se enfatizar o importante trabalho e parcerias com a universidade, pesquisadores, alunos, com destaque a professora Maria Aparecida, né, que esteve quase que como uma mãezona, né, permanentemente atenta ao que se passava em relação às mulheres trabalhadoras rurais, homens jovens dedicados a essa dura e árdua tarefa de tirar o pão de cada dia desde os canaviais. Importante também lembrar algumas lideranças municipais, Ministério Público do Trabalho, assistentes sociais, pesquisadores que contribuíram enormemente nesse processo, no crescimento desta mente que promoveu, que levou, digamos, a uma nova consciência, eu diria, a nível regional. Não por nossos méritos, mas pela ação de tantas e tantas pessoas, grupos, entidades, enfim. E outro elemento que não podemos esquecer na configuração desse trabalho foi que, a partir de 89, 2 agentes liberados, um mineiro e outro baiano, estiveram circulando pelas várias regiões canavieiras. E com eles, né, chegavam muitas situações vividas pelos trabalhadores nos mais longínquos rincões. Então, esta prática, esta metodologia, ela tem nos ajudado muito a fazer frente a várias situações de abandono, de sofrimento, de opressão vivida por trabalhadores em situações muito difíceis, muitas vezes aí no centro, né, Ribeirão Preto, toda essa região, mas às vezes mais nos fundões, né, os agentes liberados tiveram esse papel importante de ir até lá para fazer frente também a estes desmandos e a estes clamores ensurdecidos aí. Bem, eu, assim, só seria mais ou menos esses pontos. Na verdade, nós temos aí mais de 10 páginas das várias atividades, desenvolvidas ao longo de todos estes anos aí nessa região, né? Mas o que assim eu chamaria a atenção é justamente isso, é a metodologia de trabalho que foi levada adiante, né? Este envolvimento da origem e do destino, né? Envolvimento, eu diria, a nível eclesial, tanto lá como cá, como também os sindicatos, né? E as forças de cada município, né? No sentido de, quer dizer, não podemos viver este tempo, né, ouvindo reclamações dos cidadãos, né, de cada município aí. Nós precisamos encontrar respostas, precisamos dar respostas a tudo isso. Então, basicamente, é isso. Depois, se tiver que responder alguma coisa, nós vamos responder. Obrigado. Muito obrigado, então, Padre Antenor, por sua contribuição, seu depoimento bastante rico aqui, né, nessa live Vozes e Memórias. E vocês que estão ouvindo pela Web Rádio Migrantes ou acompanhando pelo Facebook da Missão Paz São Paulo, da revista Travessia, do Vale Veredas, vocês estão ouvindo e percebendo que as falas são muito ricas e elas trazem apenas um aperitivo, né? Ou aperitivos de uma realidade amplamente complexa e profunda. E esta realidade amplamente complexa e profunda, né, que o
são as histórias, as realidades de trabalhadoras e trabalhadores migrantes no processo de reestruturação e automação do trabalho no agronegócio em São Paulo, mas também que, como diz a professora Marilda Aparecida de Menezes, mobiliza diversos outros territórios, né, pelo Brasil afora. Então, esses aperitivos, eles podem ser aí aprofundados, né, visualizados com maior extensão e profundidade no repositório Vozes e Memórias. E para falar sobre as formas de acesso ao repositório Vozes e Memórias, né, dessa pesquisa da professora Maria Aparecida de Moraes Silva, agora a gente tem a participação do Leandro D'Agostino, ele que é doutor em Ciência da Computação pela USP, Universidade de São Paulo, e que criou esse software que abriga hoje o repositório. Então, Leandro, seja bem-vindo e diga para nós aí como é que a gente tem acesso ao repositório, né, no formato virtual, e o que ele apresenta para a gente. Bom, agradeço, né, primeiramente a oportunidade, cumprimento toda a nossa audiência, né, que brinda com a participação. Tá? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês, então, como acessar todo esse repositório. Tá? Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Bom, ainda aparece um fundo escuro, ainda não temos imagem da sua tela. Ok. Espera que travou aqui. Pronto. Então, novamente. Pronto. Valeu. Agora sim. Certo, ok. Bom, para acessar, então, o repositório, vocês vão abrir o seu navegador, né, para que vocês acessem os sites, né, na internet, e vão digitar www.vozesememorias.com.br, ok? Eu vou mostrar para vocês como que é o site, né, o do repositório, tá? Então, aqui vocês estão visualizando, né, a página inicial do repositório. E antes de mostrar em si, né, é importante relatar, né, todo o trabalho computacional, né, que foi realizado a partir dos dados brutos, né, das pesquisas durante todos esses anos, né. Então, não só as questões de pesquisa, é interessante observar a transformação tecnológica, né, do tempo, né, que foi sendo transformado aí, né. Então, por exemplo, muitos dos dados, né, eram gravados em fitas cassetes, né, então os áudios, né, gravados em fitas cassetes, e hoje grande parte, provavelmente, dos nossos ouvintes nem teve essa experiência aí de fitas cassetes, de fitas VHS, né? Então, todo esse conteúdo teve que ser transposto, né, para arquivos digitais. Então, no caso dos áudios, né, que eram em fitas cassetes, foi transposto para arquivos MP3, né? Fitas também de vídeo, né, em VHS, também foram transpostos para arquivos digitais, que são de vídeo, né, em MP4, tá? Além disso, também foi feito um fino trabalho com relação a tentar omitir, né, dados que identificassem os trabalhadores, né, todos os envolvidos nas entrevistas. Então, a professora substituta, né, da Universidade Federal da Bahia, né, a Tainá Reis, colaborou nessa parte de edição do material, né, editalização desse material para ser inserido dentro do repositório. Okay? Então, aqui no site principal, né, na página principal, nós temos o menu onde você poderá selecionar qual conteúdo a ser visualizado, né? Por exemplo, as publicações da professora, né? Todas as publicações realizadas, né, das pesquisas inerentes aí a todo esse trabalho, tá? As pesquisas em si, né? Para ter acesso aos dados, você precisa fazer um breve cadastro, tá? Nada demais, só o nome, e-mail, enfim.
para ter o acesso, né, ao site, ao conteúdo e tudo mais. Ok? Bom, vou mostrar aqui nessa parte inicial, tem um texto aqui bastante interessante que a professora colocou para apresentar, né, todo o repositório, mas vou colocar principalmente aqui o áudio, né? Deixa eu só verificar se... Eu acho que eu não compartilhei com o áudio, então eu vou só retomar aqui o compartilhamento, incluindo a possibilidade do áudio. Só um minutinho. Ok, vocês só me confirmem se o compartilhamento retornou. Sim, retornou o compartilhamento. Ok. Então, vou colocar aqui o áudio, que é a música chamada Alma do Diogo. Diz que tem uma assombração na barranca do Mogi. Diz que a alma do Diogo tá vagando por ali. Diz que a alma do Diogo tá vagando por ali. Lá se avista uma canoa subindo sem remador. Ela encosta no barranco pertinho do Beija-Flor. Foi ali nesse afluente que o Diogo se acabou. Foi ali nesse afluente que o Diogo se acabou. Em volta da sua cruz cê ouve forte gemido. Deve ser alma penada desse valente bandido. Matava pra ver o tombo, mas um dia foi vencido. Matava pra ver o tombo, mas um dia foi vencido. Há muitos anos passados esse fato aconteceu. Foi num grande tiroteio que o Dioguinho morreu. Sua alma ficou penando e o corpo desapareceu. Sua alma ficou penando e o corpo desapareceu. Bom, para os ouvintes, né, que não têm a oportunidade de estar visualizando, né, o que está escrito, para descrever esse áudio, essa música, então ela reporta-se a morte do Diogo da Rocha Figueira, que nasceu em 63, viveu até 97, conhecido como Dioguinho, né, Dioguinho. Era um bandido a serviço dos proprietários da terra e comerciantes, que atuava nos municípios de São Simão, Batatais, Altinópolis, Cravinhos, Ribeirão Preto, Santa Rita de Passa Quatro, Pirassununga, Araraquara e Jaboticabal. Reporta-se também ao processo de violência, né, intrínseco à formação das fazendas de café no início da história republicana, onde o poder estava nas mãos dos coronéis do café. Okay? Aqui também, nessa fase inicial de apresentação do repositório, também foram inseridos 2 vídeos, né? Um deles reporta as memórias, né, de infância da professora, né, na roça das Paineiras. Vou mostrar esse vídeo aqui para vocês.
tempo do sertão. Lá no sertão onde nasci, havia umas casinhas destinadas aos empregados de minha família, sitiante. Em minhas lembranças, uma imagem foi fixada, desde que eu era criança. A família de Antônio Mariano era composta de muitos filhos e da esposa, sempre adoentada. Antônio Mariano era um homem bondoso, calado, mas de vez em quando abandonava a família e desaparecia. Segundo meu pai, ele fugia. Embora criança, eu me perguntava para onde ele teria ido. Aquelas terras eram cercadas de matas, capoeiras, muitas encruzilhadas e ermos infinitos. De repente, sem nenhum aviso prévio, Antônio Mariano despontava lá longe e os cachorros iam ao seu encontro, festejando sua volta. Aproximava-se da casa de meu pai e esperava o chamado para adentrar. Após retirar o chapéu de palha, já bem esgarçado pelas andanças e dormidas no chão, enquanto ouvia cabisbaixos as reprimendas do patrão acerca do abandono da família, da falta de responsabilidade em relação aos filhos. Eu o observava atentamente. Seu mutismo, segundo assentimentos, com a cabeça baixa e o manuseio da aba do chapéu definhado. No entanto, algo me parecia incompreensível. Além da roupa suja e rasgada, apenas um chinelo roto encobria parte de um dos pés. Eu me perguntava, e o outro chinelo? Como foi possível perdê-lo? Como era possível caminhar só com um chinelo? Na reconstrução de minhas memórias, no tempo de agora, respondo-me a estas perguntas. A perda de um dos chinelos sinalizava o processo de despossessão de desenraziamento vivenciado por Antônio Mariano e tantos outros pobres do campo. Trazer o passado ao presente é, por vezes, uma viagem dolorosa, porém, sem esta dor, não será possível a construção de um futuro com justiça social. O passado deve estar à nossa frente e não atrás. É com muita honra que eu, Dorival dos Reis Silva, neto do saudoso Antônio Mariano, li este lindo texto, onde relata um pouquinho da história de meu querido avô, de suas indas e vindas, onde não se sabe o porquê ele abandonava sua família. Bem, só sabemos de uma coisa: Antônio Mariano era como a maioria dos chamados caboclos da roça, pois era muito pobre, mas ao mesmo tempo deu uma riqueza em seu interior, onde nenhum doutor é capaz de desvendar. O outro vídeo, reporta-se a conquista da terra por sitiantes como forma de garantia dos direitos sociais, da autonomia e da dignidade. A terra é um bem simbólico. Terra é o maior patrimônio do mundo. A terra é tudo. Se a gente está vivo é por causa da terra. A terra nunca deixa a gente na mão. A gente nunca passa necessidade. Para mim a terra é tudo. O pouco que eu tenho, o que eu faço é pela terra. Eu amo tudo isso aqui. Eu amo essa terra. A natureza é tudo. A natureza é muito perfeita. A terra é muita coisa. Eu trabalhei com meu pai nessa terra. É um amor que você não calcula. A terra não tem preço. Eu tenho vontade de abraçar a terra. A terra é linda. Ela produz de tudo. Tudo vem da terra. A terra tem um valor sentimental muito grande. Foi adquirido com muito trabalho, muito carinho. Foi uma luta, mas uma luta bonita. Ai, que saudade do luar da minha terra.
lá na serra, branquejando folha seca pelo chão. Esse luar em cada cidade é tão escuro, não tem aquele acordo do luar lá no sertão. Bom, esse é um conteúdo inicial para motivá-los, né, a acessar todo o conteúdo rico de dados brutos aí das pesquisas realizadas pelos professores. Dentre esses dados, né, considerando que esse é um repositório ainda vivo, né, muita coisa ainda para ser adicionada, mas já contém aí os dados referentes a 14 pesquisas, né, sendo cerca de 25 horas em vídeo, né, 560 horas em áudio, tá? Compondo aí 525 arquivos de MP3, né? Quase 1.000 imagens também, tá? E também alguns arquivos de texto. Que mais para baixo na página inicial, você tem aí as pessoas envolvidas, né, na pesquisa como colaboradores, né? A irmã Inês, a Josefa Salete e a professora Marilda, tá? E eu vou mostrar um pouquinho dentro do repositório, que seriam as pesquisas, né, que tem os dados referente aí ao que a gente vem comentando, tá? Então, são todas essas pesquisas que nós temos. Ao entrar numa pesquisa, você terá acesso a esses dados, seja imagem, seja vídeo, seja áudio, né? Então, você tem um resumo descritivo da pesquisa, o ano em que ela foi executada, tá? O apoio, né, dos órgãos de fomento que colaboraram para a execução. E você pode ouvir a cada card desse, né, você tem um áudio, um arquivo a ser disponibilizado. Então, só você apertar play e você consegue Alvin é um ouvir a entrevista. Eu sabia que era Álvaro. Eu escutei o pessoal chamar de Álvaro. Quantos anos você tem, Álvaro? 30 anos. 30. Você é casado? Tem filhos? Não. Não. Você mora aqui em Minas Novas há quanto tempo? Eu sou filho aqui, né? É filho daqui? Que formação que você tem, Álvaro? Eu sou técnico de segundo grau, grau médio, né? Em que? Técnico em quê? Agrimensura. Em agrimensura. Bom, esse foi um pequeno trecho de uma das entrevistas, mas você tem um acervo enorme, né, de dados aí para poder se banhar aí de todo esse conteúdo e criar conhecimento a partir disso, né? Você tem também vídeos também. Chove e não encharca a roça, não rola enxurrada, não se produz lama. A chuva inteira se sorverte em minuto terra fundo, feito um azeitezinho entador. Certo? Um pequeno trecho. Vamos para uma outra pesquisa. Bastante gravações, vídeos. Vou lançar um pouquinho de vídeo. Vem embora rápido, né? Que eu não aguento vir. Às vezes, quando eu aguento, eu venho andando devagarzinho para ficar com eles, né? Porque eles brigam, sabe? Então a gente fica, né? Ai, meu Deus, tem que ir embora logo para ver os netos, né? Que tá em casa, né? Aí eu venho embora logo, ficar com eles. É assim. Coitado, ele... Bom, vamos ver algumas fotos também e algumas outras pesquisas. Isso aqui você tem vídeos. É importante também salientar, né, que todo o site foi feito também nos idiomas, né, inglês e espanhol.
Essa daqui é uma pesquisa que tem muitos dados, né, inclusive com as fotos, né? Então, aqui lá em Timbiras, né? Depois a professora pode, né, falar um pouquinho mais sobre as fotos em específico, mas são muitas. Esse é um pitaco aí do site para que vocês tenham aí vontade de acessar, né, e ter as suas próprias impressões sobre todo esse conteúdo, tá? Só para ensinar vocês a poder acessar, né? Então, só lembrando, o endereço é www.vozesememorias.com.br. Vocês, ao entrarem no site, vão ao menu Acessar. E aqui vai solicitar, né, a opção tanto de logar, fazer o login, ou realizar o cadastro. Conforme eu falei, são dados, o que é obrigatório é apenas o nome, o e-mail e uma senha para ter acesso. Concordando com os dados, com as leis de proteção de dados, né, os termos de privacidade, você cria sua conta e já terá acesso a todo o conteúdo das pesquisas. Então, fico à disposição, passo e termino aqui minha fala. Leandro, muito grato também aí por sua contribuição aqui nesta live, nessa exposição, apresentando aí por dentro, né, os caminhos para a gente poder explorar melhor esse rico repositório, né, das pesquisas da professora Maria Aparecida de Moraes Silva. Te agradeço muito e é importante notar, você disse, mas é importante reforçar, está disponível, né, em português, inglês e espanhol, e uma infinidade, né, de registros documentais que podem ajudar muitas pessoas nas universidades com as pesquisas, mas também nos movimentos populares, nas chamadas pastorais sociais, né, que também trabalham diretamente com essa realidade das pessoas migrantes. Bom, a gente já está aqui quase estourando o tempo da nossa live, mas ainda temos um minutinho. Eu sei que está nos acompanhando desde o início aí o Gabriel Teixeira, ele que é da ABRA, né, da Associação Brasileira de Reforma Agrária, que também tem feito aí um trabalho muito interessante na defesa incondicional dos direitos humanos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, se o Gabriel tem alguma questão e queira colocar de maneira muito breve, acho que é possível fazer isso, Gabriel. E já na sequência eu passo para a professora Maria Aparecida de Moraes Silva. Nós, infelizmente, não teremos tempo, né, de trazer aqui os comentários e perguntas apresentados pelo Facebook, mas nós não encerraremos esse trabalho aqui nessa live, né? Na verdade, a gente terá a oportunidade para fazer outros encontros, seja na Web Rádio Migrantes ou pelos outros canais da Missão Paz. Então, Gabriel, se você quer fazer algum comentário, Gabriel, seja bem-vindo, ou um questionamento, eu peço de maneira muito breve, porque senão o tempo acaba e a gente sai do ar, né? E a gente precisa ouvir ainda a professora Maria Aparecida de Moraes. Obrigado, Carlos. Boa tarde, professora Maria, professora Marilda. Eu só queria agradecer a oportunidade e demonstrar a importância desse trabalho que a professora Maria vem desenvolvendo há décadas, né? Certamente fico ocioso pelas interlocuções. Então, desde já, parabenizo pelo importante trabalho e também por esse belíssimo debate. Um forte abraço a todos e a todas. Obrigado, Gabriel. Então, professora Maria Aparecida, por favor, aí, suas considerações ou algo mais que você queira dizer, à vontade. O seu microfone está desligado. Tá. Eu somente tenho a agradecer a participação de todas as pessoas, agradecer muito a fala da Marilda, que não é somente uma colega, uma professora que partilha
dessas discussões, dessas reflexões acadêmicas, mas eu considero a Marilda como uma verdadeira irmã, eu sempre digo isso, né? É uma irmã mesmo, uma irmã de alma, pode-se dizer. Então, agradeço muito as palavras dela, agradeço as palavras do padre Antenor. Eu gostei muito a fala do padre Antenor, quer dizer, alargou, né, esse universo de atuação, de participação, e gostaria somente de reforçar essa marca da pastoral, né, naquele momento, que foi essa parceria com as universidades. Então, eu costumo dizer que muitas dessas pesquisas, eu posso dizer praticamente todas, elas, quase todas, elas tiveram a mão da pastoral, né? Então, era muito fácil, até certo ponto, conseguir chegar às pessoas, conseguir entrevistar as pessoas, conseguir, assim, ter a confiança das pessoas. Então, eu só vou dar um exemplo, e o tempo já está terminando, mas eu acho que vale a pena dizer, eu continuo pesquisando. Então, agora, só para vocês terem uma ideia, como eu disse, são as máquinas, mas as máquinas também, elas têm algumas máquinas inteligentes, tem tratores que estão aí atuando sem tratorista, a gente tem isso, mas ainda a grande maioria está ali com os operadores, né? Quer seja das máquinas, quer sejam dos comboios, quer sejam aqueles que fazem o transporte da cana, que é o caso dos caminhoneiros, e também os drones, mas também temos os pilotos, que estão aí pilotando essas aeronaves e espalhando veneno por todo lado, né? Então, quer dizer, eu sempre costumo dizer, a gente saiu da queimada de cana, da nuvem de fumaça, e agora temos as nuvens de veneno, que é o que nós temos, né? Bom, sobretudo nesses últimos 4 anos, onde houve uma liberação absurda dos agrotóxicos para a agricultura. Bem, então eu achei bastante interessante essa contextualização do padre Antenor e dizer o quanto eu tenho dificuldade agora para obter as entrevistas, porque o processo de exploração continua, o processo de dominação continua, certo? Então, se tem o drone para jogar o veneno, também tem o drone para vigiar os trabalhadores. Então, quer dizer, ninguém entra nesses canaviais porque tudo é vigiado. São 6 milhões de hectares vigiados. Então, os trabalhadores têm muito medo de falar, então eu estou tendo, assim, uma dificuldade muito grande em entrevistar as pessoas, né? E muitas vezes elas marcam a entrevista e eu vou até lá e nada acontece, elas desaparecem. Bom, mas agora, só para terminar, eu estou em busca das mulheres que manejam, que operam os tratores cor-de-rosa, certo? Quer dizer, os campos paulistas vão ficar com tratores cor-de-rosas manejados por mulheres. Então, aquilo que a gente falou, que a máquina, ela alijava as mulheres, agora o que a gente tem é uma volta. Então, por isso que a pesquisa não pode parar, certo? Quer dizer, essas pesquisas não podem parar. Então, eu estou em busca dessas mulheres dos tratores cor-de-rosa para ver se eu consigo realmente alguma informação além daquilo que a gente já tem, né? Mas, enfim, mais uma vez agradecer muito ao Leandro também. O Leandro foi uma pessoa fundamental. Não, eu sempre digo, não é apenas um técnico, certo? Mas é também uma pessoa que é da computação, mas é uma pessoa que tem esse olhar, aquilo que o Carlinhos disse, né? Esse sentimento, essa sensibilidade. Porque se a pessoa não tivesse se o Leandro não tivesse essa sensibilidade, esse olhar sensível, dificilmente esse repositório teria sido feito da forma como foi, né? Então, todo o carinho, toda a sensibilidade dele está ali presente, além, evidentemente, de todo o conhecimento científico que ele tem,
né? Então, muito obrigada. Enfim, obrigada, Marilda, mais uma vez, aí a irmã Inês, né, que está ali nos diálogos, a professora Salete também, que foi bastante interessante e importante para mim nessa caminhada, a Missão Paz, Carlinhos, que está sempre presente, ao Jadir, que não está aqui, mas a gente sabe também da importância dele, que atuou como agente da pastoral e também como meu aluno de iniciação científica, quer dizer, sendo necessário lembrar que o Jadir foi quem denunciou pela primeira vez as mortes de trabalhadores nos canaviais por exaustão, no momento em que ele estava fazendo conjuntamente o trabalho com a pastoral e como o meu aluno, né? Então, acho que essa parceria, universidade e movimentos sociais, foi realmente fundamental para a construção dessa trajetória, tá? Muito obrigada. E obrigada aos ouvintes, aos participantes, ao Gabriel, né, que também está na mesma linha de combate às dificuldades, às batalhas todas e às injustiças sociais. Eu acho que esse é o ponto comum de todos nós, né? O combate a isso. Muito obrigada. Olha, nós é que agradecemos aqui a você, professora Maria Aparecida, pela rica oportunidade que a gente tem para dialogar, né, sobre essas questões, e ficamos muito contentes também em ouvir de você agora, né, que a pesquisa não parou, ela continua, e estudar as mulheres, os tratores cor-de-rosa, acho que isso é fundamental, é da maior importância, né, sobretudo considerando a nossa história extremamente patriarcalista, né, e colonizadora, em que insiste em colocar as mulheres, e se tem milhares e milhares de trabalhadores no subterrâneo da história, no caso das mulheres, então, eu acho que a agressividade é ainda maior, né? E você trazer isso à tona, quer dizer, é mais um recorte, né? Mais uma janela de visualização da realidade que você traz na sua pesquisa, na questão dos tratores cor-de-rosa. Eu me lembro, você falou isso, eu me lembrei de uma passagem do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, né, quando ele fala dessas histórias, né, que são contadas por homens, mas, na verdade, você tem mulheres que participam aí e pouco aparecem. Que é aquela passagem que ele diz assim, né, como é que é? Por mim, o que pensei foi que eu nunca tive pai. Quer dizer isso, pois eu nunca soube autorizado o nome de meu pai. Não me envergonho por ser de um escuro nascimento, né? O homem viaja, arrancha, passa, muda de lugar e de mulher. A algum filho é o perdurado. Quem é pobre, pouco se apega. É um giro no vago dos gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. E eu acho que a sua pesquisa, esses anos todos, não somente a sua pesquisa, que já é uma grandiosidade fantástica, mas a sua trajetória como pessoa nos ajuda, né, a acompanhar esses voos de pássaros, seja de rios, de lagoas, de oceanos, como as andorinhas nem cá nem lá, nesse documentário que você fez, e compreender mais a fundo essa realidade e se sensibilizar com essas histórias, né? Ajudar que essas pessoas possam se organizar também socialmente, o trabalho sindical, rural, da universidade, e promover aí uma transformação social. Ainda que ela seja pequena, ainda que ela seja fragmentada, né, vivida a retalho, né, como diz lá o João Cabral de Melo Neto, mas permanente, mas contínua. E acho que a sua pesquisa é uma grande contribuição para jogar luz sobre essas situações, e eu destaco especialmente sobre as trajetórias das mulheres, né? Eu quero agradecer aqui, novamente, a professora Marilda Aparecida de Menezes pela participação dela. Eu sei que foi bastante difícil, né, para você participar, você vem aí de algumas dificuldades de ordem pessoal nos últimos dias, mas está aí presente. Agradecer também a participação do Leandro D'Agostino, né, da Aptor Software, que organizou também aí de maneira digital o repositório.
o padre Antenor, que fez aqui uma memória, né, sobre os trabalhos, diversos trabalhos da Pastoral dos Migrantes. Quero agradecer as participações de vocês e as contribuições para quem está nos ouvindo pela Web Rádio Migrantes ou pelo Facebook da Missão Paz. E, evidentemente, agradecer também ao Miguel Almada, que é o coordenador da Web Rádio Migrantes e é o técnico responsável por levar as nossas vozes, né, e imagens ao ar nesse momento. Eu vou ver com o Miguel a possibilidade de essa live ficar também como um podcast na rádio. Aí, quem está ouvindo e quiser voltar a ouvir na live, né, porque ela foi muito rica, muito profunda, então pode acessar o podcast na Web Rádio Migrantes e também nas páginas do Facebook da Missão Paz, São Paulo, da Revista Travessia e da Vale Veredas. Vai estar disponível lá para vocês acessarem quando quiser. Como eu disse, não termina aqui. Acho que nós teremos outras oportunidades para conversar em outros momentos. O ano que vem é um ano que está chegando aí com algumas perspectivas de esperanças e é para isso que nós trabalhamos. Acho que Marilda, se vocês têm um minutinho aí para as considerações finais, ainda cabe e a gente encerra. Não. Não? Tá. Então, eu aproveito também para agradecer a Letícia Carvalho, que trabalha aqui no setor de advocacy da Missão Paz, que nos assessorou também na realização dessa live. A Isabela, né, também que nos assessorou. Um grande abraço para vocês. E você que está nos ouvindo pelo Web Rádio Migrantes da Missão Paz São Paulo, a gente está saindo agora do ar, mas você continua aí com a programação musical da Web Rádio. Um forte abraço para vocês. Tenham aí um bom Natal, boas festas. Eu acho que esse tempo, né, do advento, a gente fala que é o tempo de renovação da vida, que ele seja permanente nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos gestos, sejam eles os menores possíveis, mas eles são capazes de trazer vida nova. Forte abraço, até a próxima. Tchau. 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 Beijo.